Graça no Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar hoje o texto de Jó 1:5 que diz: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Sabe, um pai exemplar não é um pai que dá aos seus filhos tudo o que eles querem, mas é um pai que se preocupa com a alma dos seus filhos. E nós vemos aqui Jó, ele tinha um costume na sua vida. Ele tinha uma rotina após os banquetes que seus filhos faziam entre eles. E Jó, após os banquetes, após as festividades entre seus filhos, chamava os seus filhos. E o texto diz que Jó santificava seus filhos. É interessante isso. Jó santificava os seus filhos. Isso era uma rotina na vida de Jó. Ele olhava para a vida dos seus filhos e queria que os seus filhos fossem santos. Nós sabemos que a história dos filhos de Jó chegou a um fim rapidamente. Viveram, casaram e morreram. Foi curta a vida dos seus filhos. Jó não sabia disto, mas Jó sempre os preparou para isso, para o encontro com Deus após a morte. E Jó, diz o texto, como nós lemos, santificava os seus filhos. Ele levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Além dele chamar os seus filhos, de santificar os seus filhos, ele oferecia sacrifício por causa dos pecados dos seus filhos. Diz o texto que ele não sabia que seus filhos haviam pecado ou não. Mas independente disto, ele santificava. Podia ser que nas festas os filhos não tinham feito nada de errado, mas ele santificava os filhos. E podia ter sido que esses meninos e meninas haviam feito coisas erradas. E ele santificava os seus filhos. A nossa maior tarefa, Pai, não é o cuidado tanto da vida física dos nossos filhos dessa terra. Isso é importante, sem sombra de dúvida. Mas o maior é o cuidado da alma dos nossos filhos. Nós não sabemos quantos dias eles têm. O que é normal é que os filhos enterrem os pais, mas de vez em quando tem pais enterrando seus filhos. Isso acontece. E isso gera uma grande tristeza para os seus pais. E às vezes eles pensam, por que não foi eu? Mas acontece que o nosso ministério como pais nessa terra é de santificar os nossos filhos. E a nossa santificação hoje é de levá-los à igreja, é de orar por eles, dobrar os nossos joelhos constantemente e orar por eles. Não sabemos se eles erram. Muitas vezes ele não nos conta. Mas nós sabemos que devemos santificá-los. Santifica o teu filho, ore pelo seu filho, peça perdão pelo seu filho, e isso seja um costume na sua vida, como era na vida de Jó. A Bíblia diz no final do versículo 5, assim o fazia Jó continuamente. Era uma rotina na vida dele, era algo contínuo. Faça isso, santifica os seus filhos, prepare os seus filhos para o encontro com Deus, para que um dia, quem sabe lá na eternidade,
você possa ver os seus filhos nos braços do Senhor. Essa é a nossa missão. Deus nos dá filho e Deus leva os nossos filhos. Durante o período que nós tivermos os nossos filhos nessa terra, nós devemos santificá-los. Preparar a alma desses meninos para o encontro com Deus. E você então, pai, se você fizer isso, você vai descansar em paz. Porque a sua missão terá sido cumprida. Santifica os seus filhos todos os dias. Ore pelos seus filhos. Eu oro pelos meus todos os dias. Peço a Deus que Deus os abençoe. Peço a Deus que Deus perdoe os pecados. Peço a Deus que Deus os ajude. Ore, este é um ministério que é para todos os pais, não é para alguns, não é para pais que são pastores, mas é para pais de todos os filhos, para todos nós. Santifica-os, porque senão o mundo os levará. Deus te abençoe nesse propósito da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço.